Aprendizado 4.0. Como a inteligência artificial generativa está mudando a maneira como estudamos. Bom, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar do Aprendizado 4.0, que já está aí, está chegando. Vocês vão ver hoje o quanto a gente pode impulsionar, transformar a forma com que ensinamos e aprendemos. O aprendizado ele está se transformando muito nos últimos anos e é urgente que a gente faça essa transformação digital. Como fizemos com os bancos, hoje chamados aí de fintechs, né, nós temos que transformar a forma com que a escola hoje trabalha os seus conteúdos. O próprio papel do professor precisa ser mudado, né? O professor hoje, ele tem que ser um inspirador, ele tem que ser um direcionador, ele não pode ser mais o detentor do conhecimento. Até porque o conhecimento está aqui no notebook, no celular, é just in time. A hora que eu quiser, eu abro o ChatGPT e faço uma pergunta para ele. Tenho certeza que, dependendo do que eu perguntar, ele vai ter mais informações, até porque ele vem aprendendo com bilhões de dados aí nos últimos anos, do que, às vezes, uma pessoa ou um professor. Então, o professor hoje é esse grande inspirador. E quando a gente olha para a nossa escola, né, para entender o momento que nós estamos vivenciando hoje, eu queria trazer uma reflexão ao longo do tempo. Então, lá no século XVIII, século XIX, nós tínhamos um workplace, um mundo fora da escola, que eu chamei aqui de 1.0, ok? E dentro da escola, que na verdade não era escola ainda, mas nos momentos de ensino, nós tínhamos também o que eu chamei aqui de um Education 1.0, ou seja, o ambiente externo muito semelhante com o ambiente educacional, ou seja, a vida parecida com que a forma com que a gente lidava com a educação. Pequenos grupos, ferramentas manuais, mixer de idades, ou seja, um workplace igual a um education. Aí veio a Revolução Industrial, século XX, colocaram todos um do lado do outro nas indústrias para que a produção se tornasse repetitiva. Estão vendo aí uma fotinho de trabalho infantil? Infelizmente sim, tinha naquela época. E aí a escola se transformou. Colocaram todos os alunos um do lado do outro para que o aprendizado ali acontecesse muito semelhante à vida real, aos empregos. Novamente, nós tínhamos uma equiparação entre o mundo real, o workplace, e o mundo educacional. E aí, com grandes grupos, ferramentas mecânicas, tarefas repetitivas, uniformidade de comportamento, conteúdos específicos, finitos, baixa conexão com o mundo exterior, trabalho solitário. Ainda bem que isso está terminando. Né? Nós temos ambientes hoje de trabalho, ambientes totalmente disruptivos, cool, gostosos, um ambiente onde eu tenho lá uma mesa de sinuca para jogar na hora do meu almoço, onde eu tenho um sofá para descansar, um videogame. E assim as pessoas começaram a ver que a produtividade humana aumentou quando você trouxe então prazer para o trabalho. Então nós temos hoje no mundo externo um workplace 4.0. E quando a gente olha para os jovens, idem, né? Os jovens altamente conectados em seus avatares, em seus games, às vezes multiplataforma ao mesmo tempo. E aí a gente olha para o nosso ambiente escolar e vê que ele está demorando para se transformar digitalmente. As ferramentas digitais não estão entrando, pelo menos na grande maioria das escolas, quando a gente olha para as públicas, as tarefas não são dinâmicas, alta relevância no significado das tarefas não são dadas. O prazer no trabalho ok, mas o prazer no estudar ainda está gatinhando. Olha só essa foto, pessoal. Escola Portuguesa de 1850. O que mudou na escola de lá para cá?
Em algumas escolas, obviamente, muita coisa mudou. Nós estamos aqui, ó, graças à tecnologia, né? Graças à mudança da forma de ensinar. Mas, quando a gente olha para a grande maioria das escolas públicas, isso ainda não caminhou. E aí, então, nós precisamos, de fato, usar a tecnologia para fazer o que nós estamos fazendo. Impulsionar o aprendizado. Vocês hoje estão me assistindo, talvez do metrô, talvez do banco de carona de um carro, ou até dentro de um avião, ou no sítio, ou no banco da praça. De novo, graças à tecnologia e graças à mudança de mindset de muitas pessoas que estão impulsionando a forma com que a gente pode transmitir conhecimento. E eu digo, repito, que a escola deve ensinar para a vida. A gente precisa caminhar para esse aprendizado 4.0. As novas tecnologias estão aí, as novas gerações estão aí pedindo por um Agile Learning. O que vocês estão hoje fazendo é um Agile Learning. O que é um Agile Learning? É o aprendizado agile, pequenas pílulas para que a gente consiga implementar rápido, errar rápido, reaprender. A tecnologia pode fazer isso, a inteligência artificial pode fazer isso. Um aprendizado para o mundo real. Estamos aqui falando de mundo real, com a ajuda da tecnologia. Um aprendizado para fazer. Eu, quando na minha graduação, no meu colégio, o professor dizia para mim, olha, estuda isso que um dia você vai usar. O do colégio falava, isso aqui vocês vão usar no vestibular. E eu não via conexão com tudo isso. Hoje, quando eu faço as minhas apresentações, como aqui hoje, quando eu vou dar as minhas aulas, eu me lembro que eu tenho que ensinar os meus alunos para fazer, para botar a mão na massa, para transformar a vida deles, para resolver problemas reais. E que leve também a um ensino reflexivo, para que os alunos possam questionar aquilo que eles estão aprendendo. E se tiver uma causa ainda por trás de tudo isso, melhor ainda, que é o Learning with Cause. Ou seja, para que a gente se movimente, nós, vocês, uma causa faz todo sentido. E a inteligência artificial, ela vem para trazer a cereja do bolo, que é o Adaptive Learning. Ou seja, como é que eu posso ter um ensino adaptado a mim? Eu, Wagner, gosto de estudar de uma certa forma. Talvez você que está aí, de um outro formato. Talvez mais texto, menos textos, mais áudio, mais vídeo, deitado na cama, sentado. Esse é um ensino que se adapta ao aluno. E a gente está caminhando para isso, graças a novas tecnologias. Finalizando nossa exploração do aprendizado, vem as avaliações. Por que eu sou 7? Eu sou 6 em inglês ou em matemática? Por que eu não posso ser avaliado pelos meus skills e ter um feedback que eu estou no meio da jornada? Eu estou iniciando aquela jornada para ser um programador, ou para ser um DBA, ou para ser um arquiteto, enfim. Isso tudo eu estou trazendo para vocês, para que a gente possa refletir como a tecnologia pode, então, trazer essa educação 4.0 que a gente tanto quer. Essa educação que leva em consideração o ensino adaptativo, o ensino baseado em causa, um ensino agile, um ensino para fazer, um ensino para o mundo real. E para exemplificar tudo isso e a potência que a inteligência artificial generativa tem, eu trouxe aqui o Khan Academy. Eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Super famoso, não sei se todos já testaram, mas fica aí o convite, é gratuito, né? A história do Khan Academy é muito legal, porque o criador, ele queria ajudar, né, uma sobrinha que estava nos Estados Unidos, ele na Índia, se não me engano, sobrinha, tá? Mas enfim, um parente dele ali que ele queria ensinar à distância
porque ela estava indo mal nas matérias, matemática, ciência, história e assim por diante, só que aí ele sempre disse que gosta mais da matemática, né? E ele começou a fazer vídeos curtos para mandar, né, de conceitos matemáticos para essa pessoa, e ele depois começou a publicar, enfim, o Khan Academy virou um sucesso mundial sensacional. E aí, pessoal, eu trouxe aqui um pouco do exemplo do Khan Academy hoje, que não são mais só vídeos simples, né? Hoje ele tem uma plataforma de ensino à distância, e olha que legal, né? Vocês estão vendo aí, aqui é uma reta numérica, onde ele está ensinando aqui, né, a questão, os conceitos de número negativo e número positivo. Então ele coloca uma reta e pede, ó, vamos praticar, mova o ponto para -4, -8, pede aqui, aí eu peço para ele verificar e ele me traz um feedback, e aí ele traz o seguinte, olha só que legal, que é isso que eu acho que é todo um encantamento, né, ó, por que precisamos de números negativos? Isso faz todo sentido. Por que eu preciso de número negativo? Quando eu estou aprendendo. E aí ele traz exemplos aqui, né, pessoal, de temperatura, ele traz exemplos de número negativo na conta bancária, ou seja, ele está ensinando para a vida, para as nossas vidas, para a vida dos jovens. E aí ele tem toda essa interação, colocando aqui o porquê do número negativo, da conta bancária e assim por diante, e ele traz de novo um outro exemplo. Enfim, é uma interação muito interessante que faz todo sentido hoje para o jovem. De novo, graças à tecnologia, graças à inteligência artificial, ele traz também discussões que os alunos podem interagir e trazer aqui outros conceitos. E aí, pessoal, o Khan Academy para educadores. Nós vimos ali a plataforma para o aluno. O Khan Academy traz uma série de contribuições para os professores. E aí, pessoal, não é que a inteligência artificial vai substituir os professores. O que eu disse no início. A inteligência artificial vem como um grande aliado do professor, para que ele se torne mais eficiente, mais digital, para que ele consiga impactar as novas gerações, para que as novas gerações se interessem por aprender, mesmo que seja números negativos. E aí, ó, aqui no view aqui na tela, aqui na land, né, do Khan Academy para educadores, o educador pode selecionar, olha, álgebra 1, eu vou ensinar álgebra 1, trigonometria, enfim. Ele diz aqui o que ele quer ensinar e o Khan Academy, então, traz, olha só, criando tarefas no Khan Academy. Que ajuda, pessoal, a inteligência artificial, a tecnologia traz para o professor. Aqui tem todo um plano de aula, tem os conteúdos que o professor pode levar para os alunos, tem um guia para criar uma tarefa, uma avaliação. E aí a inteligência artificial como esse grande parceiro, né, como esse grande auxiliar. E o professor, obviamente, validando tudo isso. Validando para entender se isso está de acordo com a faixa etária, se as colocações estão pertinentes e assim por diante. Então o professor não sai do zero. Ele sai do degrau 2, 3 ou 4, para que a aula dele seja, de fato, encantadora. E aí, pessoal, esse carinha aqui é novidade, eu já vou rodar para vocês, é o Kamigo. Uau, que é isso? Kamigo é a tangibilização, é a concretização da inteligência artificial cognitiva em um avatar. Então, essa facilidade, infelizmente, ainda não está disponível no Brasil, mas muito em breve, o fundador do Khan Academy já disse que muito em breve já vai disponibilizar aqui para o Brasil. Com uma VPN, quem aí conhece um pouquinho, consegue utilizar. Eu consegui utilizar, utilizando aí então o caminho da VPN, que é quando você simula o seu IP de configuração.
Se vocês colocarem aí no Google aí, vocês vão ver como dá para fazer isso facilmente. Quem quiser já ir testando aí o Kamigo, que é esse personagem, então, que o Khan Academy está disponibilizando com IA generativa. Olha só que legal, pessoal. Então ele traz aqui, por exemplo, né, nesse exemplo aqui, ele traz uma simples expressão matemática aqui e pede para o aluno, puxa, como é que você pode resolver isso? E aí entra o Kamigo, né, que vocês estão vendo aí. É esse personagenzinho aí, com esse olhinho baixinho, interessante, e ele vai explicando para o aluno como resolver isso. E o mais legal, pessoal, ele consegue, vamos dizer assim, prever qual é o erro que o aluno irá cometer. E já diz para o aluno, olha, primeiro você tem que resolver as operações aí de multiplicação, depois a de adição e de subtração. Enfim, é uma interação onde ele consegue prever aquilo que a gente vai fazer de errado. E já antecipa. E pede para o aluno, que é outro ponto legal também, explicar o raciocínio que ele utilizou para desenvolver essa função matemática. E o Kamigo vai interagindo e colocando para ele, talvez não, talvez o melhor caminho seja por aqui. Ou seja, é um tutor cognitivo em tempo real. Vocês estão vendo aí, né, ele interagindo, e eu coloquei aqui uma legenda para ficar mais fácil, porque a interação aqui era em inglês, então eu coloquei uma legenda. Olha ele falando, né, o Kamigo falando com os alunos, né, e de forma bastante humana. Não é só matemática, a gente pode usar isso na vida também, enfim. Lembre-se, é preciso diminuir dentro dos parênteses e assim por diante. E não só matemática, pessoal. Esse outro exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo de programação, onde o desafio dos alunos é afastar as nuvens. E, de novo, né, ele traz aqui o desafio, ele pede a resposta, o aluno erra, e aí ele tem aqui, vamos dizer assim, a inteligência de entender por que o aluno errou. E aí ele consegue, obviamente, explicar de uma forma muito mais didática, né, e explicar aqui para o aluno onde ele errou na programação. Esse é o poder total aí da inteligência artificial, né? Olha só, nessa outra tela aqui, o Kamigo, né, os alunos estão estudando aqui genética e aí o aluno pergunta para o Kamigo, por que é preciso aprender isso? Que é a pergunta básica aí que todo aluno faz. E o Kamigo diz, olha, você vai usar genética se você for um atleta profissional, se você for um arquiteto, se você for ser um nutricionista, você precisa entender como o corpo funciona, como, por exemplo, a gente caminha por pontes, viadutos, enfim, ele faz aqui uma correlação para o mundo real extraordinária. E convence o aluno que aprender biologia aqui, as composições celulares, é importante para a vida dele, para que ele seja mais feliz. E tudo isso, então, dentro do Khan Academy. E aqui também tem um pouquinho aqui da descrição, né, do fundador do Khan Academy, onde ele coloca que a conexão que ele está utilizando é com o ChatGPT 4. E isso dá um poder para o Kamigo extraordinário. E quanto mais a gente usa, né, mais importante, mais eficiente fica o Kamigo. E aí eu propus aqui também um outro desafio, pessoal. Olha só, aqui com o ChatGPT, tá? Vamos escrever uma história juntos? Eu e o ChatGPT. E eu coloquei o seguinte prompt. Chat, vamos escrever uma história de terror juntos? Vou dar os 2 primeiros personagens. E aí eu escrevo para ele. Theo e Clara serão os personagens. E aí eu digo pro chat, sem perguntas, ok? Você vai completando a história, mas sempre com um parágrafo, para que eu possa complementar depois. Ou seja,
um parágrafo meu, um parágrafo seu. Eles são irmãos e acabaram de se mudar para um bairro novo. E indo para a escola, eles encontraram uma casa muito velha e assustadora, com um portão aberto e um gatinho triste na porta da escola. Boa. E aí pedi para o chat, então, fazer a parte dele, criar um parágrafo. Aí ele me coloca, olha pessoal, que legal, o chat escrevendo aqui, ó. Ao adentrar mais profundamente na casa, Theo e Clara notaram que o interior era um labirinto de quartos sombrios e corredores que precisam se distorcer à medida que avançavam. O gatinho agora estava mais agitado, parecia ter perdido a tristeza. E guiava-os com urgência. De repente uma risada ecoou nos corredores. Uma risada que não deveria existir naquele lugar. Uma sombra se movia. E ele continua aqui no seu parágrafo. Bom, aí eu entro, ele termina o parágrafo, eu entro com a minha parte. Complementando. Neste momento, os dois irmãos ouviram um grande uivo vindo do andar de cima da casa. E neste momento as luzes se apagaram. Eles tiveram que buscar umas poucas velas acesas na sala ao lado. O chat recebe isso e faz a sua complementação. Enquanto o Theo procura uma vela, o uivo ecoava novamente mais próximo e assim, pessoal, ele vai complementando. Depois eu entro com outro parágrafo e subindo as escadas, ouvindo o ranger dos degraus, o medo tomava conta dos dois. E o chat continua. Eu poderia ficar por horas aqui, pessoal, criando esse roteiro de filme ou esse livro junto com o ChatGPT. E olha que legal! Aí é que entra o aprendizado 4.0. Isso poderia ser a história do Brasil, isso poderia ser sobre a teoria da computação quântica, isso poderia ser sobre a legislação brasileira, enfim, qualquer tipo de aprendizado eu poderia estar trocando aqui com o ChatGPT ou com qualquer outra IA generativa. Como vocês viram lá no Khan Academy, esse é o poder da tecnologia, transformando então a maneira com que estudamos e com que nós ensinamos também. Por que não, né? E aí eu posso inverter, pessoal. Eu posso entregar a resposta e pedir um enunciado? Sim. Olha essa imagem. O que é isso? Ah, para aqueles que já estudaram um pouquinho física, aí eles vão poder concluir que isso talvez é a resposta de um exercício que dá 120 km. Isso mesmo. Eu pedi para o Bard, voltei ao Bard, pedi para o Bard o que essa imagem representa. E aí, ali depois de poucos segundos, ele me descreve que a imagem é uma fórmula para calcular, né, aqui ó, a velocidade média, e ele me descreve, ó, vê a velocidade média, ΔS é o deslocamento, ΔT é o intervalo de tempo, e portanto a velocidade média do carro é 120, e a resposta para a sua pergunta, que era a imagem, é uma fórmula para calcular a velocidade média em um carro, no caso específico da imagem, assim por diante, ou seja, eu posso inverter, é uma forma de eu aprender, né? Continuando os meus testes aqui, eu peguei um programa em Java, tá? Que é minha praia, que eu adoro, e pedi para ele, chat, o que faz esse programa? Ele me respondeu em inglês, vocês estão vendo aí, só que eu falei, me passa para português. E ele me traz então o que esse programa executa. Ele converte velocidade em quilômetros para metros por segundo. E ele descreve aqui o que o programa está fazendo. É uma forma de eu aprender? Sim, é uma forma de eu aprender. Muito baseado na engenharia reversa. Ou seja, eu parto de um programa, de um código, para que eu consiga aprender o que aquele código faz. E não ao contrário. Para muitas pessoas isso faz muito sentido. Porque eu tenho já o produto final e isso me alimenta a vontade de saber o que ele faz. Pessoal, a inteligência artificial generativa e as outras tecnologias estão trazendo sim a tão sonhada educação 4.0, o aprendizado 4.0,
que parte pela personalização do aprendizado, feedbacks instantâneos. Quem não quer ter um feedback rápido, instantâneo? A realidade virtual aumentada em nossas aulas, além da colaboração online envolvendo alunos do mundo todo, com a tradução simultânea em tempo real e tantos outros aprimoramentos que a gente pode implementar em nossas aulas, em nossas escolas. Tudo isso para que a gente tenha mais tempo para curtir a vida, para que a gente consiga ter mais segurança, para que eu economize tempo e principalmente para que eu seja mais feliz. Fiquem bem e até o próximo encontro.